Olá, sejam bem-vindos à 76ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que irá acontecer entre o dia 7 e 13 de julho, na Universidade Federal do Pará, no campus Guamá. Esse curso vai ser online e vai ocorrer de maneira assíncrona. E a gente vai falar sobre a abordagem multinível, vai realizar uma análise comparada da adesão à democracia na América Latina. Esse curso ele foi preparado por mim, professora Nayara, e pelo professor Edinaldo Aparecido Ribeiro. Eu vou deixar a minha tela aparecendo no cantinho do curso. E aí, ao longo do curso, eu vou apresentar diversas telas para vocês. Esse curso de abordagem multinível é um curso voltado para pessoas que querem aprender um tipo de regressão específica, que é a regressão hierárquica. Então, é necessário, para a realização desse curso, que exista algum conhecimento prévio sobre o ambiente de programação. O ambiente de programação que a gente vai utilizar para rodar o curso é o R. De toda forma, a gente vai fazer todo um apanhado geral sobre etapas iniciais da organização multinível e eu acredito que essas etapas iniciais elas podem auxiliar o cursista que tem menos experiência com o ambiente de programação. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre a abordagem multinível. O que é a abordagem multinível, o que se trata. A partir de um documento que a gente preparou também para esse curso, trata-se de um guia para a realização da abordagem multinível. Esse guia ele vai estar disponível em breve no GitHub. Eu vou compartilhar com vocês um link. Vou mostrar aqui. Eu vou compartilhar com vocês um link aqui do nosso controlador de códigos do GitHub. O curso ainda não está disponível aqui. A gente tem aqui no repositório, o meu repositório privado, né? Mas a gente tem aqui já o código do multinível, que foi organizado para esse material, para esse guia multinível que eu vou disponibilizar para os cursistas. De toda forma, a gente vai organizar aqui uma pasta específica para esse curso, e aí eu disponibilizo essa pasta, e a partir dessa pasta vocês podem rodar o teste e ter acesso a materiais extras que a gente vai inserir, tá certo? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a técnica de modelagem multinível, o que se trata a técnica de modelagem, e eu vou utilizar como material de apoio o curso que foi preparado pelo professor Edinaldo Aparecido Ribeiro. O professor Edinaldo, ele é professor da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade Federal do Paraná, da pós-graduação. E ele já trabalha com técnicas quantitativas há alguns anos e preparou esse curso sobre modelagem hierárquica. É um curso que ele já ministra e a gente vai utilizar ele também como base para o nosso curso. Então, o que é a técnica de modelagem hierárquica? Como a gente pode definir, né, os modelos multiníveis? Eles são comumente chamados de modelos de efeitos aleatórios
ou modelos hierárquicos, ou modelos multiníveis, porque eles levam em consideração mais de um nível de análise. Ou seja, a gente está considerando que para explicar uma variável dependente, a gente tem não só um nível de explicação. Esses modelos, eles são muito comumente utilizados na área da educação, principalmente na sociologia da educação, porque leva-se em consideração que para explicar um fator relacionado à educação, existem diferentes fatores que estão comportados em diferentes níveis. Então, por exemplo, existe a escola, existem as salas de aula e existem os alunos. A gente está tratando de diferentes níveis de análise. Na minha tese de doutoramento, eu também também utilizei a técnica de modelagem hierárquica, porque eu estava tentando explicar a variável dependente tolerância política, e a tolerância política é um fator explicado por diferentes níveis. Então, por exemplo, existe o fator de nível individual, né, que é o nível de opinião pública, que eu chamo no meu trabalho de nível micro, e existem os fatores de nível contextual, que eu chamo de nível macro, porque são fatores relacionados aos países. Então, para analisar a tolerância política como um fator explicado por uma série de níveis, eu utilizo a opinião pública dos indivíduos residentes nos países e eu utilizo também informações sobre os países. Ou seja, eu estou considerando, né, que a explicação para essa variável dependente, para a tolerância política, ela se encontra em mais de um nível de análise. E é bastante plausível pensar dessa forma, porque existem só informações a respeito da opinião pública que vai explicar um fator, como, por exemplo, a tolerância política. A tolerância política é explicada só a nível individual, só a nível de indivíduo, ou podem existir questões relacionadas aos países onde esses indivíduos estão inseridos que também auxiliam na explicação da tolerância política. Essa é a questão cerne para a gente entender do que se trata a modelagem multinível. Então, o, o modelo multinível, ele permite a compreensão de uma série de variações. Ele permite analisar diferentes camadas presentes na nossa base de dados. Ou seja, a gente tem que construir uma base de dados que vai ter diferentes camadas, que vai ter diferentes níveis. Surge então a questão. Algumas questões são postas para a utilização do modelo multinível. Por exemplo, a covariância, a gente está analisando fatores que um está influenciando diretamente o outro, o que faria com que o nosso modelo fosse impossibilitado. O efeito de uma camada é significativo sobre a outra, ou seja, há uma relação entre esses diferentes níveis. Os dados no nível mais micro são aleatórios ou são correlacionados com o grupo ao qual pertence? Em que medida a experiência de participar de um grupo macro afeta o resultado do nível micro? Então, essas questões, a gente pode responder elas através da mensuração da variação dentro e entre os próprios grupos. A metodologia de análise multinível, ela nos permite investigar todas essas questões de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, a técnica multinível, ela implica considerar unidades que pertencem a grupos que são influenciadas por esses grupos. A gente pode iniciar a partir do nível individual, mas também há outros níveis que podem ser os níveis de início da modelagem. Como, por exemplo, se eu estivesse considerando o contexto de uma sala de aula, ao invés de considerar o nível individual, ou seja, o nível dos alunos, considerar como nível 1 o nível da sala de aula. Nas ciências sociais em geral, a gente considera que as pessoas estão imersas em grupos e elas são afetadas por eles. Isso não é um
uma ideia bastante lógica pensar que os indivíduos que residem em um país, eles são afetados pelas leis desses países, pela cultura desse país, enfim, por uma série de questões contextuais que afetam o comportamento desses indivíduos. Então, viver na sociedade implica essa série de influências. Quando a gente entende que tanto os indivíduos quanto os grupos estão sendo afetados, uma questão fundamental é utilizar, então, o método estatístico multinível para compreender o quanto fazer parte de um grupo influencia no resultado que a gente observa. Então, através da modelagem multinível, a gente consegue mensurar o quanto a participação do indivíduo naquele grupo está sendo afetada. A gente consegue mensurar, chegar em um resultado estatístico que vai nos dizer o quanto a modelagem multinível ela explica, o quanto o nível contextual ele é um fator explicativo para a nossa variável dependente. Se esse percentual, se esse resultado estatístico ele for um valor considerável, isso significa que faz sentido a utilização da técnica multinível. Então, quando afirmamos que os indivíduos pertencem a um mesmo grupo, significa que eles estão sujeitos às mesmas condições. Isso implica que se a unidade é um aluno em uma escola, todos os alunos compartilham o fato de a escola oferecer, por exemplo, uma quadra poliesportiva. Ou, se são cidadãos em um país com leis que regulamentam o casamento entre os indivíduos do mesmo sexo, por exemplo, essa lei se aplica a todos. Todas as pessoas estão sendo influenciadas por essas leis. É por isso que é bastante comum na área da educação a técnica multinível. Qual que é um fator preponderante quando a gente analisa a educação? Se é, por exemplo, escola pública ou escola privada, se o ensino é oferecido no período matutino, ou no período vespertino, ou no período noturno. Então, são questões que estão influenciando a todos os indivíduos que fazem parte daquela instituição. Então, todos os alunos que estudam em escola pública, eles estão compartilhando de uma mesma estrutura educacional, que é a estrutura educacional oferecida pela instituição pública. Ou seja, no nível macro de análise, não há variação dentro de um mesmo grupo, mas há variação entre eles. Isto é, algumas escolas elas podem ter uma estrutura esportiva, outras escolas podem não ter. As escolas que não têm, os alunos não estão sendo influenciados por aquele mesmo fator que na outra escola os alunos estão, certo? Alguns países, além disso, os indivíduos nos resultados, eles também podem variar. Podem haver, por exemplo, alunos que gostam da atividade realizada na quadra poliesportiva que a escola oferece e alunos que não gostam. Isso é uma variação no nível individual. Esses exemplos que a gente está apresentando, eles simplificam o tipo de análise que a gente está tentando construir no modelo multinível, ou seja, análises que consideram diferentes níveis de agregação dos dados. Utilizando essa informação, então, para a modelagem dos resultados. Nesses exemplos que eu apresentei, eu coloquei 2 níveis de análise, né, na escola. Os alunos estão sendo influenciados pela estrutura da escola e o nível individual, que é a opinião dos próprios alunos. Quando a gente pensa na questão da tolerância política, eu falei sobre o nível individual, o nível de opinião pública dos indivíduos a respeito da opinião, a respeito da tolerância política, e falei também sobre o nível contextual, o nível dos países, ou seja, as leis que são comuns nesses países para esses indivíduos. Então, a gente está falando, nesses exemplos, sobre 2 níveis de análise, mas é possível que existam outros níveis de análise que também influenciam. Então, é possível que a modelagem multinível ela não considere só 2 níveis, mas, no mínimo, 2 níveis de análise. É por isso que é multinível, né? Então, considera mais de um nível. O que é interessante nesse tipo de estrutura é observar 2 tipos de variação, que é a intragrupos e a intergrupos.
Dentro do grupo, né, existe uma variação e entre os grupos também existe uma variação. Então, eu estou analisando aqui, por exemplo, né, dentro dos indivíduos existe uma variação ali a nível individual e em relação aos países também existe uma variação. Entendeu? Então, existe variação no nível e existe variação no outro nível também. Dentro dos grupos, os indivíduos eles podem responder de formas diferentes ou similares às variáveis a que estão submetidos. Se as respostas individuais são similares entre si ou não, isso pode nos ajudar a entender o quão influente é a variável de grupo, pois esta é comum a todos eles. Na organização da base de dados, por exemplo, todos os alunos da escola A terão um valor 1, indicando que existem quadras esportivas. Enquanto os alunos da escola B, a escola que não tem quadra poliesportiva, eles vão ter um valor 0, porque eles não dispõem, né, dessa instalação, da instalação da quadra poliesportiva. E é justamente essa variação entre as escolas que nos interessa, essa variação de 0 e 1, da escola B para a escola A, ou da escola A para a escola B. Então, a gente pode nos questionar se faz diferença ter ou não ter quadra poliesportiva no resultado escolar, ou se a tolerância, um resultado varia dependendo se o indivíduo vive em um lugar com legislação favorável à união de pessoas do mesmo sexo ou não. Se pertencer a um país com leis favoráveis à comunidade LGBTQIAP+, faz com que pessoas sejam menos preconceituosas do que um país que não tem uma legislação voltada para essa minoria específica. O que nos faz pensar, em primeiro lugar, sobre o uso dos modelos multiníveis é a estrutura das bases de dados. Então, é necessário que na nossa base de dados estejam organizadas todos os níveis que vão ser analisados. Então, é necessário que exista o nível individual e o nível contextual. Essa é uma parte da análise que é a parte que requer mais tempo, a parte que requer a organização da base de dados, das variáveis que vão compor essa base de dados, né? E da mescla, do merge que a gente faz da base de dados de nível individual, da base de dados de nível contextual e dos demais níveis que a gente for inserir na nossa análise. Então, é necessário que a gente leve isso em consideração e a gente vai fazer durante esse curso, né, toda uma organização aqui das bases de dados para falar sobre a questão da democracia na América Latina. Isso nos leva a refletir sobre como compreender esses dados matematicamente. O fato de os dados estarem organizados em grupos que compartilham características semelhantes entre si compromete um dos principais pressupostos dos mínimos quadrados ordinários, que é a independência entre as observações. Nesse tipo de estrutura, nós não podemos garantir a ausência de autocorrelação entre os dados, uma vez que as observações de nível 1 possuem algo em comum: o grupo ao qual pertencem. Ou seja, elas não são independentes entre si. No entanto, o fato de uma observação estar em um grupo é aleatório, diferente do pertencimento a uma classe social ou grupo étnico, por exemplo. Fazer parte de um grupo não é algo determinante per se. Por exemplo, um aluno de um bairro pode ser alocado na escola A ou B de forma aleatória dentro dos grupos, e a partir disso podemos verificar se pertence a um grupo e não a outro. Se pertencer a esse grupo e não a outro, se afeta esse indivíduo. Porque esse indivíduo estar participando de um grupo ou não seria uma aleatoriedade. Sobre a aleatoriedade da distribuição de observações nos níveis micro, que é o menor nível de análise, e o nível macro, que é o nível de grupo, as unidades macro são distribuídas de forma amostral e aleatória dentro de uma população maior de outras unidades. Segundo dois autores, o Sommet e o Morcelli,
um texto de 2017 deles, os grupos não possuem um significado intrínseco per se, diferente dos grupos sociais, como gênero e raça. Isto é, pertencer a um grupo ou a outro, a priori, não diz nada sobre a unidade micro. Isso é aleatório. Uma vez alocadas dentro desses grupos, verificamos a posteriori se os resultados a serem explicados são influenciados ou não pela sua participação. O que a modelagem dos indivíduos dos diversos níveis se propõe, então, é desembaraçar os efeitos observados dentro dos clusters dos efeitos entre os clusters. É por essa razão que esse tipo de modelo também é denominado como Random Effects Models. Isso porque os grupos, eles são considerados amostras aleatórias. Quando aplicamos o modelo de regressão simples, não estamos levando em consideração os grupos. Deixamos de lado o conhecimento de que essas observações, elas compartilham estruturas comuns. Isso pode resultar em coeficientes não confiáveis. Então, eu vou passar toda uma parte de organização da base de dados para vocês e depois a gente vai começar a mensurar o quanto a variação é devido ao grupo. E a gente começa essa técnica de modelagem multinível através do modelo nulo, que a gente chama de modelo nulo. Mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Então, agora, o que a gente vai fazer vai ser abrir o ambiente de programação e começar a organização da base de dados. Então, vou abrir aqui o ambiente de programação do R. Quando a gente abre o ambiente de programação do R, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e é essencial que o cursista desse curso tenha isso em mente, é definir o nosso diretório de trabalho. A gente define o nosso diretório de trabalho através das teclas Ctrl Shift H. Então, Ctrl Shift H. A gente vai definir o nosso diretório de trabalho, que aqui no caso vai ser curso SBPC. Aqui, eu chamei de mini curso SBPC. Então, você vai salvar os materiais que eu vou disponibilizar lá no nosso controlador de códigos. Você vai salvar tudo isso dentro de uma pasta e aí você vai poder tentar reproduzir esse curso através do seu ambiente de programação. Então, aqui a gente vai definir o nosso diretório de trabalho. Então, eu defini aqui o meu diretório de trabalho. Aqui no meu diretório de trabalho, eu vou ter um script, que é um script inicial prévio que eu já montei para esse curso. E a gente vai ter aqui essa pasta chamada países. Nessa pasta chamada países, eu salvei a base de dados de todos os países que vão ser utilizados nessa modelagem hierárquica. Essas bases de dados, elas são disponibilizadas gratuitamente pelo LAPOP, Latinic America Public Opinion Project. O LAPOP é uma organização, né, que realiza pesquisas de opinião pública em diversos países do mundo e nós vamos utilizar os países da América Latina. Na minha tese de doutoramento, né, eu justifico lá o porquê a utilização de todos os países da América Latina é um número suficiente para a realização da técnica de modelagem multinível. A gente tem que ter em mente, levar em consideração que essa técnica ela requer uma quantidade bastante grande de dados. Então, é por isso que é necessário que a gente utilize diferentes países. Então, quanto mais dados eu conseguir inserir aqui de nível micro, melhor, mais respostas essa análise vai nos trazer, né? Vai responder a nossa variável dependente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de definir o nosso diretório de trabalho, é a abertura dessas bases de dados. Então, eu vou abrir aqui o meu script, né? Vou chamar de modelagem multinível,
curso multinível. Então, aí, para o cursista que não tem muita experiência com ambiente de programação, eu gosto bastante de utilizar aqui o nosso o nosso menu. Aí estava com um delay aqui, ó, mas ele criou aqui, ó, curso multinível. Aí a gente coloca 4 hashtags para que ele apareça aqui no menuzinho, mas está com um delay mesmo aqui no tempo. Então a gente vai utilizar aqui alguns pacotes. Eu vou falar sobre esses pacotes que são utilizados na modelagem multinível. Mas alguns pacotes são pacotes já utilizados na análise de dados, né? E por isso é importante, né, que o cursista ele tenha esse conhecimento prévio sobre ambiente de programação. Então, aqui os pacotes que eu vou utilizar. Library. Eu vou utilizar o read Stata 13, que é o pacote de abertura dos, dos, das nossas bases de dados que estão salvas em Stata. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde a gente vai para baixar essas bases de dados. Eu vou disponibilizar todas essas bases de dados para vocês, mas para quem quiser baixar direto lá do site do Lapop, pode escrever Lapop, base de dados, e aí aqui em dataset temos aqui data, conjunto de dados, né? E aí eu vou clicar aqui em dataset. Aí aqui, para a gente ter acesso às bases de dados, clique aqui. E aí ele já vai abrir aqui para a gente o site onde a gente consegue baixar as bases de dados. E aí a gente seleciona essas bases de dados pelo nome dos países. Então eu posso colocar aqui Brasil e ele vai me disponibilizar todas as rodadas do Brasil. E aí a última rodada aconteceu no ano de 2023. Aqui. Aí a gente pode baixar em Stata, em SPSS. Essas aqui são as informações técnicas e também é disponibilizado aqui o questionário. Então é importante que o cursista, né, ele baixe os questionários dos países que ele vai trabalhar, porque essas questões elas se repetem entre os países, mas é importante, né, que seja conferido, né, se a variável dependente ela está presente em todos os países de análise ou em todos os grupos que vão ser analisados. Então é por isso que na pasta que eu vou disponibilizar para vocês eu coloco, né, além da base de dados, eu coloco também o questionário. Então, aqui, read Stata 13. Esse é o pacote de abertura para base de dados que estão salvas em Stata. Library. Tidyverse. A gente precisa do Tidyverse, que é aquele conjunto de pacotes, né? Porque a gente vai fazer uma série de alterações nas variáveis de interesse. Então, essas alterações que a gente vai fazer são alterações de caráter descritivo, de caráter organizacional da base de dados. E aí, para isso, a gente vai utilizar principalmente o pacote Tidyr, né, de organização, de grafia, né, das nossas variáveis. Então, por isso, já é melhor baixar direto o Tidyverse. Então, por enquanto, a gente precisa desses 2 pacotes. Eu vou ativar eles aqui no meu ambiente de programação e vou abrir
as nossas bases de dados. Então, vamos lá. Vou abrir aqui todas as bases de dados que nós vamos utilizar. Então, a primeira aqui, ó, Argentina. Vou abrir clicando mesmo, porque depois eu vou fazer um outro procedimento de abertura dessas bases de dados, que é um procedimento para conversão dos rótulos que estão quantitativos em labels. Então, vou dar um import aqui e já vou colocar aqui, ó, Argentina. Vou chamar de Argentina. O próximo é a Bolívia. Então, vou dar um import. Vou esperar ele fazer um preview aqui da base de dados. E vou dar um import. E aí, pessoal, é interessante que o script que a gente está montando, a gente sempre salve ele na nossa pastinha, no nosso diretório de trabalho, certo? Então, eu vou dar aqui já um Ctrl S, um, um, um Ctrl S para salvar esse script. Então, eu vou chamar aqui de script curso. E vou dar um save. Então, agora, né, esse script está salvo ali no meu diretório de trabalho e eu vou abrir aqui a da Bolívia. Aí eu vou chamar aqui de Bolívia. O terceiro é o Chile, desculpa, é o Brasil. Então, vou dar um import dataset. Vou esperar ele fazer o preview da base de dados. Vou dar o import e vou chamar aqui de Brasil. Vejam que eu estou colocando em ordem todos os países aqui, ó, no nosso menu, para que depois fique mais fácil nessa organização do script e a reprodução do script por vocês. O 4 vai ser o Chile. Então, vou abrir aqui o Chile. O 5 vai ser a Costa Rica. O 6 vai ser El Salvador. El Salvador. O 7 vai ser o Equador. O 8, eu já vou colocar aqui o 8 também, vai ser a Guatemala. E vou abrir aqui os dois. Equador. Ó, vejam que lá para baixar do Lapop está Equador. Em pote.
depois a Guatemala, na sequência a gente tem o Haiti e a Honduras, Haiti e Honduras. Na sequência, a gente tem o México e a Nicarágua. Então, vamos abrir aqui o México e a Nicarágua. Depois a gente tem o Panamá e o Paraguai. E o Paraguai. Na sequência, a gente tem o Peru e a República Dominicana e a gente já está finalizando. 15, Peru e a República Dominicana. É uma boa prática, pessoal, a gente escrever sem acentos aqui no ambiente de programação. Por que que eu estou acentuando, então? Eu estou acentuando porque eu já deixo meu ambiente de programação para escrita no script em português e eu também deixo o meu spelling em português. Então não tem problema se eu utilizar a linguagem lá latim, porque o meu ambiente de programação não vai ficar marcando aqui como errado. E como eu utilizo a linguagem universal, o TF8, quando eu compartilhar esse script, eu espero, né, que o cursista também utilize a linguagem universal, TF8, e aí não vai ter problema em abrir com acento e com espaço, né? Eu acho que assim também fica mais organizado o script. Então, vou abrir aqui o Peru e a República Dominicana. E, por fim, o Uruguai e a Venezuela. Então, o 17º e o 18º país. O Uruguai e a Venezuela. Olha só, pessoal, tanto o Haiti quanto a Venezuela,
eles foram rodadas que foram descontinuadas pelo LAPOP em 2016. Por isso que a gente está utilizando não a rodada de 2023, como era o esperado aqui para esse curso, né? Então, a gente está utilizando a última rodada para todos os países. Eu vou anotar isso aqui, ó. Hashtag. A gente está utilizando a última rodada para todos os países, com exceção do Haiti e da Venezuela, que tiveram os seus questionários descontinuados em 2016 pelo LAPOP. Certo? Então, agora, o que a gente vai fazer é organizar as nossas bases de dados e a realização do merge dessas bases de dados. Então, a primeira variável que a gente precisa é a nossa variável sobre democracia, né? Afinal, a gente está fazendo um curso aqui, né, sobre adesão à democracia. Talvez, teoricamente, você esteja pensando, né, se o cursista for das ciências sociais, da ciência política, vai olhar a variável que nós vamos utilizar, que é essa variável aqui, ó. Vou abrir aqui o PDF com a variável dependente que a gente vai utilizar. Vou abrir o PDF. Deixa eu ver se isso está em. Aqui. Essa aqui, ó, ING. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acordo ou em desacordo com esta frase? Então, essa é a variável churchilliana, é uma variável já testada e bastante discutida dentro da ciência política, contudo, não é comumente utilizada como variável dependente. Nós vamos utilizar essa variável que está medida em uma escala que vai de 1 a 7, sendo 1 muito em desacordo e 7 muito em de acordo, como uma variável, então, quantitativa, escalar, né? E a gente vai utilizar essa variável como medida dependente, já que é a variável que a gente possui aqui na base de dados do LAPOP e também apenas para que vocês entendam o procedimento de construção da técnica de regressão multinível, certo? Então, o código dessa variável é ING4. O que a gente faz inicialmente? Eu gosto de fazer os procedimentos país por país, todos iguais, para que a gente consiga depois copiar esse procedimento para o país seguinte. Então, eu venho aqui e vou primeiro verificar o código desse país. Então, eu faço assim: Argentina, que é o nome da base de dados que eu abri ali, cifrão para chamar a variável, e aí, dentro da nossa base de dados, existe uma variável que se chama país. O país é o código do país. Então, o que eu quero é verificar o código e o label desse país para confirmar que eu estou trabalhando com o país correto. Então, eu vou colocar aqui país e vou dar um Ctrl Enter. Então, aqui ele vai me dar o labels com o valor e o nome Argentina. Eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, vou colar aqui e vou colocar tudo isso aqui como um comentário, Ctrl Shift C. Eu vou fazer esse mesmo procedimento para todos os países. Então, eu não preciso ficar digitando sempre o mesmo código. Então, por exemplo, aqui é Bolívia, né? Então, bol, copio aqui, Ctrl X, colo aqui, Ctrl C. Então, Bolívia, Ctrl Shift C, o mesmo para o Brasil,
Vou copiar aqui o label. Vou fazer o mesmo para o Chile. Os procedimentos iniciais, eles são um pouco cansativos, já que a gente tem que replicar a mesma estrutura para todos os países, né? Mas isso aqui eu acredito que sejam formas de a gente conferir a nossa base de dados e organizar ela, para não ter nenhum problema depois na realização do teste. Então, o professor Reginaldo, ele sempre costuma dizer assim: se a gente não sofre na entrada, a gente sofre na saída. Ou seja, se a gente não tem uma organização maior e melhor no início, é muito provável que a gente vá ter problemas depois, né, na organização posterior dessa modelagem multinível. Então, aqui, Costa Rica, cifrão país, Ctrl Enter. Então, a gente está vendo aqui, ó, que não necessariamente os países eles coincidem com esses números que eu coloquei aqui no menu. Então, eu coloquei uma numeração, porque eu organizei aqui os países por ordem alfabética e coloquei uma numeração que vai de 1 a 18. Mas esses países, eles têm seus códigos próprios. E isso é interessante e importante, porque depois vai ser a partir desses códigos que a gente vai unir a base de dados. Essa é uma forma, né, de merge, de mescla dessas bases de dados. Então, aqui é El Salvador, cifrão, país. Então, vejam, ó, El Salvador é código 3. Costa Rica é código 5 ou código 6. Então, ou seja, esses números eles não coincidem com, com a numeração que eu atribuí, né? Aí, Equador, cifrão país. Olha, o Equador é código 9. Guatemala, cifrão país. Guatemala, código 2. Haiti, cifrão país. Olha só, o Haiti, código 22. Ah, professora, mas de onde veio esses códigos? Como são inseridos, atribuídos a cada país esses códigos? Essa é uma atribuição feita pelo próprio LAPOP, que leva como base, que leva em consideração todos os países que são pesquisados por eles. Honduras, cifrão país. Olha só, Honduras, código 4. México, cifrão país. Ó, e a gente chegou aqui no país que está, cuja atribuição, né, é código 1. Nicarágua, cifrão país. Nicarágua, código 5. Panamá, cifrão país. Então, Panamá, código 7. Paraguai, cifrão país. Paraguai é código 12. Eu estou chamando de código, mas é um ID, né? Um número de identificação. Peru, cifrão país.
República Dominicana, cifrão país. Uruguai, finalizando, né? Uruguai, cifrão país. E por fim, Venezuela, cifrão país. Eu gosto, pessoal, quando ele dá o autocomplete, porque aí a gente não precisa se preocupar se a gente escreveu corretamente o nome do país, né? Que ele deu o nome, o autocomplete aqui. Então, eventualmente a gente salva, por exemplo, a Venezuela e o Haiti, eu salvei como vem 16. Ou vem 16, né, para Venezuela e Haiti 16 para o Haiti, para lembrar que as rodadas foram descontinuadas em 2016. Então, se eventualmente a gente esquece, né, é ideal utilizar o autocomplete. Então, aqui. Agora a gente vai organizar a nossa variável dependente. Então, vou colocar aqui, ó, variável dependente. E aí, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer toda uma organização para a Argentina. Depois, eu vou fazer a mesma organização para o país seguinte e assim por diante. Eu vou fazer dessa forma porque quando eu terminar toda a organização da Argentina, eu posso copiar esse código, colar no país seguinte e fazer a substituição apenas do nome do país. Aí fica um pouco mais fácil, né, para organizar e mais rápido e dar um pouco de celeridade para o curso. Então vamos lá. Adesão à democracia, a variável adesão à democracia é a ARG, vou chamar o país, cifrão, ING4. E aí, no final aqui, ele vai mostrar para mim aqui, ó, os labels. É aquela pergunta que eu mostrei para vocês no questionário, né? Cujo código 1 é muy en desacuerdo e 7 muy en de acuerdo. Então, vou colocar aqui os labels dessa variável. E vou pedir também um table para a gente verificar como está distribuído a opinião pública, né, nessa escala de 7 pontos. Então, vou só copiar aqui, ó. Então, vejam, a gente já consegue verificar que a maior parte dos argentinos, eles estão muito de acordo com o fato de que a democracia ela é a melhor forma de governo. Porque a gente tem uma concentração aqui, ó, nos pontos finais, enquanto nos pontos iniciais a gente tem uma quantidade de indivíduos bem menor, né? Então, essa é a nossa variável dependente. E as variáveis que a gente vai utilizar como variáveis independentes, ou seja, como variáveis explicativas de nível individual, vão ser denominação religiosa, ativismo religioso, que no caso nós gostaríamos de utilizar
as variáveis que compõem todas as dimensões da religiosidade, que são aqueles 3 Bs do qual fala a literatura da ciência política, que é o behaving, belong e believe. Mas, nessa rodada de 2023 do LAPOP, nós não temos o ativismo religioso. Por isso, a gente vai utilizar a intensidade religiosa. Como condicionantes, a gente vai utilizar a confiança interpessoal, a escolaridade, a idade e o sexo. Vão ser essas variáveis que vão atuar como controle no nosso modelo. Então, vou colocar aqui. A denominação religiosa, ela está organizada lá na base de dados pelo código Q3NC. Então, denominação religiosa. Então, Argentina, Q3CN. Então, vejam aqui nos labels as variáveis que são as variáveis, não, as categorias que são analisadas por essa variável. Então, foi questionado ao indivíduo qual era a sua religião, e ele foi enquadrado como 1, protestante, 2, protestante tradicional protestante evangélico, 3, religiões orientais cristianas, 4, nenhuma, 5, evangélico e pentecostal, 7, religiões tradicionais, 11, agnóstico ateu, 77, não sabe, não sabe. Aí a gente tem os not availables também, né? Não sabe, não respondeu. Vou colocar os labels aqui, já que a gente vai precisar depois, né, recategorizar essa variável, já que não nos interessa trabalhar com todas essas categorias. Inclusive porque o percentual de respostas para cada uma dessas categorias vai ser diferente, né? Então, por exemplo, vou pedir um table aqui dessa variável. Então, vejam que algumas denominações religiosas, elas são predominantes na Argentina, enquanto outras são minoritárias. Por isso que não nos interessa utilizar as denominações cujos indivíduos eles são menos afiliados. Nos interessa as afiliações das denominações que congregam a maior parte das pessoas. Então, vou colocar esse resultado desse table aqui. A próxima variável, então, a gente não tem ativismo religioso na rodada de 2023, então vai ser intensidade religiosa. A intensidade religiosa, ela é mensurada através de uma variável que pergunta ao indivíduo o quão importante ele considera a denominação, a afiliação denominacional importante em sua vida. E aí ele vai responder em uma escala que varia de 1 a 4, sendo 1 muito importante, 2 algo importante, 3 pouco importante e 4 nada importante. Então, vou colocar aqui a Argentina. O código dessa variável é o Q5B. Então, Q5B. Vou dar um Ctrl Enter, veja, esses são os labels dessa variável. E aí eu vou pedir também um table dessa variável aqui. Então vejam, né, que a gente tem uma mesma situação aqui, o quanto a intensidade religiosa é importante, né, na vida do indivíduo, o quanto a religiosidade é importante. A maior parte das pessoas, ou a maioria, respondeu que é muito importante ou algo importante.
enquanto a menor parte, né, respondeu que é pouco importante ou nada importante. A próxima variável, que são as variáveis relacionadas aos condicionantes, eu vou chamar aqui de controle. Eu vou utilizar, então, a confiança interpessoal, que se dá pelo código IT1, então, ARG, cifrão para chamar a variável, IT1, e vou copiar aqui. Essa pergunta, ela é assim: confiança em uma comunidade. O quanto que o indivíduo confia na comunidade ao qual ele está inserido. Aí, 1, é muito confiável. 2, algo confiável. 3, pouco confiável. E 4, nada confiável. Então, vou colocar aqui. Ctrl Shift C, né, para colocar como comentário. A próxima variável é escolaridade. Escolaridade a gente vai medir para ensino superior. Então, vou colocar aqui ARG, cifrão, EDRE. EDRE é o código para a escolaridade. Então, vejam que os labels da escolaridade, eles estão organizados de 0 a 6, sendo 0, nenhuma, 1, primária incompleta, 2, primária completa, 3, secundária incompleta, 4, secundária completa, 5, terciária ou universitária incompleta, 6, terciária universitária completa, os not availables, no sabe, no responde. Então, Ctrl Shift C. A próxima variável vai ser idade e depois sexo. Então, vamos lá. Cifrão, idade. Então, vou colocar aqui ARG, cifrão, Q2. Q2 é o código da variável idade. Então, aqui, ele vai me dar todas as idades dos indivíduos, né, que foram entrevistados nessa base de dados. Aí, eu vou colocar aqui só idade. E, por fim, o sexo. Esse ano, o sexo foi medido com 3 categorias. Vamos ver aqui, ó. Argentina, cifrão, o código para sexo é Q1, TC, underline R. E aí, esse ano, a gente tem os seguintes labels. Hombre masculino, mulher feminino, não se identifica como homem nem como mulher. Aí os not availables, não sabe, não respondeu. E aí, pessoal, a gente tem aqui todas as variáveis que a gente vai utilizar na nossa modelagem multinível. O que a gente precisa fazer agora? Selecionar da base de dados essas variáveis que são as variáveis de interesse. Então, a gente constrói uma base de dados com uma quantidade menor de variáveis, porque veja que a base de dados do LAPOP ela é composta por uma quantidade muito grande de questões, né? Então, aqui a Nicarágua tem 3.004 observações e 152 variáveis. Não nos interessa construir um modelo utilizando 152 variáveis. Por isso é preferível você fazer toda uma organização, uma seleção dessas variáveis e depois a junção dessas bases de dados com as bases organizadas. E assim você trabalha também com um ambiente de programação mais leve, porque se eu for trabalhar com todas essas questões, com todas essas variáveis, vai ficar muito pesado o meu ambiente de programação. Então, vou colocar aqui
Vou fazer um recorte da base de dados. Vou chamar de recorte da base de dados. Aí vou colocar aqui Argentina 2023. Esse vai ser um nome que eu vou dar para a base de dados nova. Então, vou chamar de Argentina 2023 N de nova. Objeto de atribuição. O objeto de atribuição a gente pode colocar através do atalho do teclado Alt-. E aí, eu vou selecionar da base de dados Argentina. Então, Argentina, vou abrir aqui, parênteses não, vou abrir aqui chaves. Vocês lembram daquela estrutura de linha e coluna? Sempre primeiro é a linha, na sequência a coluna. Eu vou selecionar alguma linha, a linha significa observação. Eu vou selecionar alguma observação dessa base de dados? Não vou, né? Então, eu vou deixar o espaço da linha em branco, vírgula, e vou colocar todas as colunas que interessam para a nossa análise. Então, C de concatenar, abre parênteses, e aí eu vou colocar aqui dentro o nome das variáveis que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar a variável país, sempre, pessoal, informações qualitativas, entre aspas. Informações quantitativas não precisam de aspas. Então, eu vou utilizar país, que é o código do país, vírgula, D5, vou colocar na ordem que a gente analisou, né? ING4, vírgula, a variável de tolerância política, D5, a variável Q3CN, Q3CN, a variável Q5B. Ah, professora, não lembro o que significa cada código desse. Ótimo, a gente foi colocando na ordem, é só voltar ali e rever o que significa cada um dos códigos. IT1, opa, EDRE, educação, Q2, idade, e Q1 TCR, do sexo. Professora, por que você já não renomeou as variáveis? Eu não fiz o procedimento de renomear as variáveis ainda, porque eu gosto de inicialmente fazer primeiro a seleção das variáveis e depois renomear tudo de uma vez. Então, primeiro eu vou selecionar essas variáveis e depois eu vou fazer um outro procedimento aqui de abertura da base de dados, utilizando o pacote read-dta, para transformar essas variáveis quantitativas em qualitativas, já que a gente vai precisar dessas variáveis também qualitativas, e eu prefiro, ao invés de ficar recodificando, eu prefiro utilizar um processo de automação, né, do que ficar fazendo essa renomeação. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele não achou o ING4. Vamos ver por quê. Aqui, porque eu coloquei IGN, ING4. Pronto. Criei aqui a base de dados com 1.540 observações e 9 variáveis. Ok. Agora, o que eu vou fazer vai ser abrir a base de dados em DTA e converter essa base de dados que está em DTA para labels, para eu poder juntar sem precisar ficar recategorizando no final. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar uma linha só para separar e eu vou escrever esse procedimento que eu vou fazer. Então, eu vou abrir a base de dados em DTA e vou converter em labels para poder juntar no final, sem precisar ficar recategorizando.
ok? Então, vou abrir aqui utilizando a função readDTA13, que é a função que pertence a esse pacote aqui, readStata13. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui arg 2023. Vou atribuir um outro nome, porque depois eu junto tudo naquela base de dados que eu coloquei o final N, de nova. Então, arg 2023, objeto de atribuição, alt menos, read.dta13. Ó, vejam que quando eu escrevo o nome da função, ele me dá o autocomplete já com o nome do pacote. Então, eu sei que o read.dta13 pertence ao pacote readStata13. Então, aqui dentro eu vou colocar o nome da base de dados, a Argentina. Ponto. Ela está salva com a extensão DTA. Então, arg.dta, vírgula. Agora é a função para a gente converter as nossas variáveis que estão quantitativas em qualitativas. Então, essa função é a convert factors. Eu vou converter fatores. E aí, true. Eu vou aproveitar que eu estou falando sobre o true para mostrar aqui rapidamente para vocês, pessoal, essas funções básicas do R. Então, dentro do R, a gente tem a função true e a função false. Para quem utiliza o Excel, vai conseguir, né, vai ter uma facilidade um pouco maior para decorar isso. Mas para quem não utiliza, são algumas funções que são mais utilizadas dentro do ambiente de programação. Então, a gente tem os nossos operadores básicos, que é o operador, esse símbolo de menor que. O símbolo de menor é igual significa, né, menor ou igual. O símbolo de maior, maior ou igual. O símbolo, dois símbolos de igual significa igual a ou true. Então, não é um símbolo só de igual, são dois símbolos de igual para que eu consiga selecionar dentro da minha variável aquilo, dentro da minha base de dados, aquilo que eu quero. O símbolo de exclamação igual significa diferente de, exclamação e x significa não x, x, uma barra, y significa que eu quero x ou y, x, esse símbolo de e y significa que eu quero x e y. E aqui eu coloquei só os atalhos do teclado para funções que a gente utiliza mais. Então, o objeto de atribuição, o atalho Alt-. O pipe, o atalho do teclado é Ctrl+Shift+M. E aí, né, sempre que a gente atribui valor a um objeto, isso se torna, né, um objeto dentro do ambiente de programação. E nunca haverá dois objetos com o mesmo valor. Mas o mesmo valor, ele pode ter dois nomes diferentes. Então, eu posso, por exemplo, atribuir atribuir ao vetor x o número de 5 e posso atribuir também o número de 5 para o valor 5 para o vetor y. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo as renomeações e recategorizações. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o ambiente de programação. E vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele não encontrou arg.dta. Isso porque o nosso diretório de trabalho ele está definido, mas ele não está definido
como diretório de trabalho dessa pasta. Então, vou dar um Ctrl Shift H aqui e vou escolher aqui demais países e vou dar um Open. Agora sim, o nosso diretório de trabalho ele está finalmente definido como sendo essa pasta que contém todos os demais países. Então, agora eu vou conseguir rodar, né, esse código aí de conversão. Então, vou dar aqui um Ctrl Enter. E aí, ele me deu alguns warning messages aqui, mas o importante é que ele já fez aqui a nossa conversão. Então, o que ele fez? Ele pegou a base de dados, que estava totalmente quantitativa, e converteu aqui em informações qualitativas. Vejam, todas as informações que têm labels, é óbvio, né? Porque, por exemplo, idade não vai ter labels. Então, ele não vai fazer essa conversão. Mas todas as variáveis que possuem labels vão ser convertidas. E agora? Agora eu vou pegar as mesmas variáveis que eu selecionei para compor o nosso modelo e vou criar uma outra base de dados, uma base de dados com as variáveis qualitativas. E aí sim eu vou renomear e recategorizar tudo. Então eu vou copiar aqui de cima esse recorte da base de dados. Vou colar aqui na linha 134 e eu vou chamar em vez de nova, eu vou chamar de C, que seria categórica, né? Argentina 2023 categórica. E aí vou fazer essa seleção aqui dentro dessa base de dados que eu recortei, que eu converti. Né? Então, eu quero selecionar de dentro da Argentina 2023 as mesmas variáveis que eu recortei ali em cima. Então, vou dar um Ctrl Enter. Então, agora eu tenho uma base de dados numérica e uma base de dados categórica. Cada base de dados dessa possui 9 variáveis, são as mesmas 9 variáveis que eu havia selecionado. E agora, pessoal, vou fazer um procedimento de renomeação de algumas variáveis da base de dados categórica e depois a gente vai fazer a recategorização das variáveis que são necessárias essa alteração para depois rodar o modelo, certo? Então, vou chamar aqui